Olá, pessoal, minhas amigas, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Dependendo aí do horário que vocês vão assistir essa apresentação, né? E estamos aqui nessa noite muito especial. Hoje aqui, durante a noite, nós estamos gravando, né? Do terceiro festival de cerâmica de Tiradentes, né? E eu tenho aqui com a convidada Luciana Beatriz Chagas, né? Uma ceramista, artista, professora, e que também é minha amiga, é minha colega de curso, né? Eu não me apresentei, eu sou o professor Bruno Marante, também ceramista, artista como a Lu, né? E estou aqui hoje para bater um papo, né, com a Lu. Vou ter liberdade aqui, ela me chama de Bruno, de Bru, eu chamo ela de Lu, né, como somos amigos, então funciona muito bem, né? Olá, Lu, tudo bem aí? Tudo jóia? Tranquilo? Olá, Bruno. Boa noite, pessoal. Muita Boa honra. noite, Obrigado Lu. pelo convite para participar do Festival de Cerâmica de Tiradentes. Estou muito feliz de poder participar aqui, mostrar meu trabalho para todo mundo. Uai, maravilha. Umas palavrinhas, gente, antes de passar a palavra para a Lu, né? Eu queria muito agradecer aqui o organizador geral do festival, né? Que teve a ideia fundamental, a pedra fundamental de lançar esse festival, né? Uma coisa muito importante, que é o artista, ceramista Júnior Barbosa, né? Que já tem uma trajetória aí de muito tempo da pintura, né? Muita experiência e que foi um privilégio nosso, né, Lu? Foi um dos nossos alunos lá no curso de Artes Aplicadas da UFSJ, né, da Universidade Federal de São João del Rei. E ele teve essa ideia do festival, nós já estamos aí na terceira edição, eu participei como convidado, dando uma palestra no primeiro, e depois no segundo, e agora no terceiro, nós estamos aí juntando as forças, né, mas desde o primeiro, né, mas unindo as forças, né, na organização, e com os votos e desejos aí do festival, uma vida longa para o festival, né? Quero agradecer também ao Rodrigo Maia, que faz várias edições de vídeos, tem um papel muito importante na questão gráfica toda do festival, né? O André Frade também, que está auxiliando com edições e tal. Né? Queria agradecer a Contur, a Prefeitura de Tiradentes, o Centro Cultural Ives Alves e a nossa Universidade Federal de São João del Rei, né, que entra aqui como um apoio ao Festival de Cerâmica de Tiradentes. Apresentar aqui a Luciana, gente. Ela é professora do curso de Artes Aplicadas, né, da UFCJ. Ela é de São Paulo. Eu vou pegar minha colinha aqui, tá? Ela é ceramista desde 94, né? E trabalha aí com modelagem, com escultura e outras mídias dentro do meio da cerâmica também. Ela possui pós-doutorado em artes visuais pela Universidade de São Paulo, né? Atua como docente no bacharelado do curso de artes aplicadas e no mestrado em arte, urbanidade e sustentabilidade também da UFCJ, que é o conhecido como PIPAUS. No campo da cerâmica, ela ensina criação de esmalte, cores na cerâmica, queimas e processos criativos para o design do objeto cerâmico, tanto utilitário como decorativo e também escultórico. Em seu ateliê, aplica técnicas de modelagem figurativa, desenho, pintura, impressões e decalques cerâmicos para criar obras narrativas que versam sobre as mudanças climáticas, a extinção das espécies e outros desafios do antropoceno, né? Ela vai estar aqui apresentando para a gente, pessoal, uma palestra, né, sobre o processo dela, criativo e a cerâmica, e também no festival a gente vai ter uma mostra sem ser virtual, né, presencial,
mas com limite de visitação, que vai ocorrer, né, lá no espaço do Ives Alves, né, no Centro Cultural do Ives Alves, em Tiradentes, com abertura para o dia 2 de setembro agora, né, e vai até o dia 15 ou 16 de setembro. Né, então, são 2 semanas aí para vocês conferirem, né, quem está aqui em Tiradentes, quem está em São João del Rei, vão lá para conferir presencialmente. Estamos com restrição, lógico, devido à pandemia, né? Estamos passando um momento mais tranquilo, mas lógico temos restrição. E lá a gente só pode ter 10 visitantes por vez, né? Em salas separadas, com distanciamento. Inclusive, não vamos fazer para essa questão uma abertura oficial, né? A abertura acontecendo aqui hoje com a gente nesse bate-papo. Tá joia? Então, eu acho que é isso, né? Eu quero passar a palavra aqui para a Lu, né? Luciana Beatriz Chagas, doutora Luciana Beatriz Chagas, a Lu, e vamos ver aqui o que ela trouxe para a gente, né? Para encher aqui os nossos olhos, né? Os nossos ouvidos, e eu tenho certeza que vai ser uma fala muito importante. Então, lhe passo a palavra, Lu, por favor. Obrigada, doutor Bruno. Você também é um doutor em artes visuais e youtuber. Então tá, obrigada, Bruno. Eu vou mostrar, pessoal, uma apresentação que eu fiz para explicar o processo criativo dessa série de peças que eu vou apresentar no Centro Cultural Ives Alves. Eu queria mostrar para vocês como que elas foram feitas, tanto na questão da concepção quanto técnica, né? O processo de criação conceitual, apresentando aqui, não fica ela cheia, tá, né? Tanto na questão conceitual, né, no que me inspirou, no que me motivou, como que isso se transformou ali na materialidade da cerâmica, nas suas diversas técnicas, né, na forma como eu acabei traduzindo aquilo para o material cerâmico, né. Então, o nome dessa exposição é Crisálidas, e o título aqui da minha fala é o processo de criação entre cerâmica e narrativas contemporâneas. Então, assim, essas aqui são algumas das crisálidas, mais ou menos do jeito que ficou, né? Vocês podem notar ali que eu estou trabalhando ali diversos tipos de acabamento, diversos tipos de esmalte, umas cores bastante intensas ali nos esmaltes cerâmicos, né? Para quem trabalha com cerâmica, consegue distinguir ali as técnicas, mais ou menos, mas eu vou falar isso de maneira mais específica, né, ao longo dessa apresentação. Aqui é também uma outra visão geral ali de como que essas peças foram instaladas. Essas peças, elas ficaram prontas no início de 2020. Então, eu não tive a chance de expor ela num espaço expositivo, né? Num centro cultural, num museu. Eu tinha uma exposição marcada, né, para quando eu terminasse de fazer essa série, mas na sequência entrou a pandemia, nós tivemos que fechar todos os espaços ali de uso público, e eu estou com elas expostas na minha casa. Então, elas estão instaladas no meu telhado, né? E eu optei por pendurá-las dessa forma, justamente por causa de uma característica das crisálidas que eu já vou apresentar aqui para vocês, que foi uma das coisas que me inspirou. Mas eu vou voltar a essas imagens, tá? Bom, que são as crisálidas, né? Se a gente for pensar ali do ponto de vista anatômico ali, né, biológico, elas são esse momento ali da metamorfose da lagarta em borboleta, esse momento em que ela se encapsula ali nesse casulinho, né, e se pendura ali e fica metamorfoseando ali dentro. Então, aqui eu tenho nessa imagem
uma crisálida aqui de uma espécie de borboleta, né? Eu gosto muito dela porque ela é prateada. Isso tudo foram fotos que eu tirei no meu quintal, tá? E essa outra aqui é da mesma variedade, mas eu quis colocar essa foto para vocês porque aqui ela ainda não saiu da casca. E aqui ela já saiu, essa outra aqui já saiu, então tá meio transparente, tá clarinha, tem um buraco aqui, né? Então a casquinha fica super frágil depois que a borboleta sai. E aqui ela ainda está dentro da casca, né? Então ela está se metamorfoseando. Então me interessaram muito essas formas tridimensionais, né? Essa tridimensionalidade, essa expressividade ali do modelado ali desse corpo aqui, que é um corpo metamorfoseado, né? Se vocês forem ver, daqui para cá ela ainda apresenta uma morfologia de lagarta, e daqui para cá ela já apresenta esse formato das asas, né? Tanto que quando a borboleta sai ali do casulo, ela sai com as asas nessa posição aqui. O que me inspirou, né, a trabalhar com as crisálidas? Foi esse momento aqui em que eu tinha um pé de maracujá plantado, né, na minha casa, e deu essa infestação de lagartas, né? E aí eu fiquei observando elas ali. O meu primeiro impulso foi querer exterminá-las, né? Justamente porque a gente logo observa esses animais e já pensa, isso é uma praga, isso tem que ser combatido, né? Isso é um inseto. E aí eu parei para pensar em como a gente é culturalmente levado a enxergar o inseto como nosso inimigo, né? Justamente por causa das propagandas de inseticida, toda essa cultura em torno do inseto, né? Porém, a gente sabe ali que a esmagadora maioria dos insetos é inofensiva, né, para nós. Então, a gente não necessariamente eu teria que exterminar essas lagartas, justamente por elas estarem ali roendo o meu pé de maracujá. Além do mais, eu observei que elas estavam roendo as folhas. Aí os frutos ficavam, né, e ganhavam até mais luz. Então, eu fui deixando para ver o que acontecia, né? E aí elas foram se multiplicando ali, aumentando de tamanho, né? Olha, elas estão maiorzinhas, as lagartas. Aí eu fui ficando amiga delas. E principalmente, gente, porque em 2017 eu li uma notícia, né, no site de notícias, dando conta de que existia uma ameaça real de extinção dos insetos no mundo. Né? Não apenas a gente ouve muito falar, né, dessa ameaça com as abelhas, de que as abelhas estão ameaçadas, de que teve muitas mortandades de abelhas e que isso é super problemático por causa da polinização das culturas, mas existe uma extinção geral, né, não apenas dos insetos, né, mas de todas as espécies animais e vegetais, numa ordem de aceleração muito maior do que em qualquer outra época geológica do nosso planeta. Então, a gente pode estar passando pela sexta extinção das espécies, que o nosso planeta já passou por 5 extinções em massa, né? Onde, na pior delas, foi eliminado 95% da vida. Isso há mais de 300 milhões de anos atrás, né? Estou falando. Mas aí a gente pode estar passando pela sexta. E um pouco por causa disso que eu fiquei pensando que não, eu não deveria matar esses insetos. E aí eles foram evoluindo, essas minhas lagartinhas, né? E elas começaram a se encapsular ali e montaram ali como se eram tantas lagartas entrando em metamorfose que ela não tinha espaço para elas, e elas pegaram, isso aqui é um corrimão ali de uma escadinha de madeira que tem, vocês podem ver aqui o maracujá atrás, né? E aí eu chamei isso aqui de condomínio das crisálidas, né? Elas formaram essa configuração ali, onde elas se enfileiraram ali, né? E montaram esse condomínio de crisálidas.
Aqui até né, num arame aqui, elas se empilharam, eu achei que ficou bonito isso, que ficou vários andares de crisálides. Ó, essas bem clarinhas, elas já nasceram, as borboletas, tá vendo? Elas estão até meio vaporosas ali, meio casquinha, bem fininha, né? Aí eu fiquei observando, né, como que essas formas se projetavam no espaço, né, como que elas eram inteligentes e conscientes, porque elas buscavam um lugar para se pendurar, né? Elas não se penduram na folha que elas roeram, né? Elas buscam um lugar sólido. E aí eu fui vendo, né? Fui novamente estudando essas formas, é, pesquisando ali sobre elas ali, né? Em sites confiáveis ali da internet, claro, né? E mais uma vista aqui, ó, elas se protegem da chuva também, né, nessa posição. Então, isso demonstra ali uma consciência muito grande ali. E algumas ali que estavam abandonadas, né, tá vendo esses furinhos? É porque elas já nasceram, a borboleta sai por esse furinho. Aí eu fui catando, né, as que estavam vazias e abandonadas, eu fui catando, elas parecem umas conchas do mar. Outro privilégio foi acompanhar o nascimento das borboletas, né? Porque elas começam a nascer uma atrás da outra, e aí o seu jardim fica parecendo o jardim encantado ali das borboletas mágicas, né? Ficou super bonito o jardim. Então eu, assim, no fundo, eu fiquei feliz por não ter exterminado aqueles insetos, aquelas lagartas que inicialmente me pareciam assim um pouco como é que fala? Como se elas estivessem agredindo ali, devorando o meu pé de maracujá, né? E, obviamente, na estação seguinte, o pé de maracujá rebrotou exuberantemente, então deu tudo certo, foi um ciclo, né? E aí eu pensei, eu não sabia ainda o que eu queria fazer, né, artisticamente com elas, e comecei desenhando, né? Eu recomendo sempre a gente partir ali do desenho de observação, né? Para a gente também treinar o olhar, né, para essas formas. E depois eu parti para modelagem, né? Eu resolvi fazer uma modelagem, mas aí eu ampliei, né? Porque se vocês observarem aqui nesse slide, aqui ao fundo eu tenho a crisálida original, que tem aproximadamente 2 centímetros, e eu modelei uma peça ali de uns 18 centímetros, né? Então eu fui tentando captar ali essas formas, mas, claro, não com um realismo escultórico ali muito exacerbado, porque ela também a crisálida ela é cheia de detalhes, de texturas, e como eu estava fazendo uma peça em cerâmica, algumas partes eu acabei criando ali superfícies mais lisas, né, para eu poder tirar um molde, olha aqui. Então aqui embaixo é a crisálida original, ali de 2 centímetros, e aqui é o que eu modelei. Então eu simplifiquei um pouco as formas e Lu, captei. Não, só queria comentar isso, é muito interessante esse processo seu, né? Porque pode deixar a apresentação, tá? A questão da sintetização da forma, né? Que até a própria técnica do molde, né? Muitas vezes é necessário de fazer, né? Eu acho que você foi muito feliz aí, muito, 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 é um resultado muito legal, porque você bate o olho, veja ali o casulo na hora, né? A crisada ali, a pulpa, né? Também não sei se tem esse nome. Mas é isso, só para comentar essa questão da sintetização, né? Da forma, né? Você foi muito, muito feliz, achei que deu muito certo, né? Não, não perde o detalhe, Falou o né? professor de moldes de gesso da UFSJ. Eu vou passar vergonha Mas na hora que você ver o só meu molde. nada, Daqui a pouco eu vou mostrar nada. a foto do meu molde. É Se isso, funcionou, se funcionou, tá bom. Funcionou, então tá bom. Ó, eu continua aí. procurei.
eu procurei simplificar as formas, mas eu procurei simplificar aqueles detalhes de textura, de superfície, mas eu procurei pesquisar com profundidade a volumetria, né? A forma, o perfil, né? Aham. Que nem o escultor Auguste Rodin falava, né? De você modelar em perfis. É como se eu tivesse querendo captar esse desenho aqui do perfil, né? Aí o Rodin também girava e captava o perfil seguinte, aí girava, captava o perfil seguinte, e a soma toda desses perfis iam dar ali a tridimensionalidade ali da forma, né? E aí, na sequência, eu vou mostrar para vocês duas tentativas ali do molde. Né? Primeiro, eu comecei fazendo o molde dessa forma, né? Frente e verso, ali com esse suporte de tábuas, né? Mas depois eu achei que ficou muito retentivo, porque ficou muito profunda essa parte, ficou ruim de tirar, porque esse molde que eu fiz foi um molde para fazer com placa de pressão, não era um molde para despejo de barbutina. Então, ele não tem ali o espaço ali para despejo, né? Ele é para ser pressionado ali. Aí eu optei por fazer nesse outro sentido. Então, essa é a minha o segundo molde que acabou ficando mais definitivo ali do meu trabalho. Mas eu cheguei a tirar várias cópias, né? A ideia era fazer 100 peças. E realmente eu executei 100 unidades dessa crisálida, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, eu fiz uma queima de biscoito, vocês podem ver ali, eu fiz um furinho, que é para a peça não explodir, porque o que acontece? Ela ficou em duas partes o molde, né? Eu fiz com uma placa e fechei, né? Igual um ovo de Páscoa, assim. Aí eu fiz esse furo, mas esse furo também eu iria usá-lo para passar um arame para pendurar, como vocês viram ali no começo da apresentação. E no momento do biscoito, elas podem ser queimadas mais ou menos empilhadas, né? Desde que a gente guarde uma distância, né? Com a parede do forno ali para não encostar nas resistências, nem na parede, para o ar circular, né? E aqui uma visão geral, aqui não tem 100 peças, não. Aqui é porque eu tinha que fazer de fornada em fornada, porque o meu forno ele é tamanho pequeno, né? E ao mesmo tempo não valeria a pena fazer todas ao mesmo tempo, né? Eu fazia em lotes, eu fazia ali umas 30 peças, esmaltava, auferia os resultados, depois fazia mais 30. Aí vocês podem notar que eu usei diferentes tipos de argila. Então, tem uma argila aqui que é mais branquinha, uma que é mais rosada, né? Porque eu fui usando as argilas que eu tinha, e que eram vários tipos de argila. As primeiras peças eu resolvi esmaltar com uns esmaltes ali de efeito, ali mais metalizado. Então eu fiz camadas, né? Eu fiz primeiro uma camada de um esmalte branco, depois uma outra camada de um outro esmalte mais acobreado. Aí eu fiz um teste com um outro produto lá que a gente podia desenhar por cima dos esmaltes, né? Fiz uns outros insetos, né? Inseto em cima da crisálida. Eu quis fazer 100 peças também justamente para eu poder tratar cada peça como uma obra, um experimento individual. Por isso que vocês viram que cada uma tem uma cor, cada uma tem tem um acabamento. Eu imaginei elas como pequenas joias, né? Cada uma delas tem uma individualidade, mas que elas também criam ali como se fosse uma unidade ali visual quando você enxerga elas todas juntas, né? Algumas delas eu coloquei um decalque, que é um decalque, a gente chama de UG, porque em inglês é underglaze, que é o conhecido pelos ceramistas como baixo esmalte. Então, é um pigmento que a gente pinta com ele também pode ser em forma de pincel, a gente pinta com ele direto em cima do biscoito. E esse decalque, ele é comprado pronto, né? Ele é industrializado, então eles
fazem com serigrafia em cima de um papel bem fininho, um papel arroz oriental, é um decalque oriental, e aí você decalca e a tinta fica em cima da peça, né? Aqui. Aí eu já recorto ali mais ou menos no formato, né? Porque né, a crisálida tem um volume ali que eu tenho que fazer né, fazer uma volta nela. Então, aqui são alguns exemplos da peça, como ela fica logo depois que você decalcou, né? Eu decalquei em cima do biscoito, então tem que também tomar bastante cuidado na hora de tocar, porque esse decalque ainda não se fixou, né? A fixação dele vai ser na hora que eu faço a segunda queima, porque aqui ela está em cima do biscoito, ou seja, já teve a primeira queima, né? Aí eu decalco aqui, aplico um esmalte por cima, aí eu apliquei com compressor, porque também se eu tento aplicar um esmalte transparente pincelando, eu posso arrastar essa tinta do decalque, porque ela é muito sensível. Então, aqui mais um, tem um pretinho, tem um... E aqui, ó, depois eu vou mostrar para vocês, eu fiz com aerógrafo e o pigmento puro para dar um sombreadinho. Ah, tá. Esse sombreado é feito com aerógrafo, né? Tá. Isso. Entendi. E aí, ó, aqui eu já fiz uma queima de alta. Eu estava usando nessa série o Cone 6, tá bom? Então, aqui, ó, eu passei um esmalte transparente, aqui também. E nessa aqui, essas aqui eu acho que elas não estão queimadas ainda. Porque senão aqui o biscoito já teria se transformado a cor dele, né? Tá meio rosadinho ainda. Então, essas três da minha esquerda, né? Não sei como é que tá ali para vocês, já estão com esmalte transparente por cima e queimado em cone 6. E as três da direita, não. E aqui são algumas peças prontas. Então, eu tinha comprado O várias. efeito é muito bonito, hein, Lu? Nossa Senhora. Lindeza São, né? demais. Comentando. Pois Muito é, bonito. esses decalques eles são muito legais, foram fabricados pelo nosso colega Jackson Lee, ceramista chinês, lá do Sambal Institute, que esteve com a gente aqui em São João del Rei em 2012. Então tem verde, tem esse daqui, ó, esse verdinho, eu queimei no cone 6, só que sem nada, então até ficou meio áspero, né? Só o decalque e o aerografado ali, verde ali, né? E esses aqui já são, tá vendo que o azulzinho é um Aham. esmalte menos brilhante, né? Um esmalte mais E acetão ele, e transparente. ele, e ele ali sem o esmalte por cima, né? Ele fixa bem também. Fixa O bem, verde. Fixa bem, tá. porque justamente por ter sido o cone 6, ele é uma temperatura de 1220, né? Então, existe ali algum fundente, né, junto com esse pigmento, que acaba aderindo bem na tinta. Aham. Então, vocês podem perceber a diferença de brilhos. Esse preto é um esmalte transparente mais brilhante que eu apliquei. Esse vermelho e o azul é um esmalte transparente mais acetinado. Então, como vocês podem ver, eu fui fazendo experimentos ali, né? Aqui é o aerógrafo, né, para mostrar para vocês como que eu fiz esse detalhamento do sombreado, né? O aerógrafo ele é usado para todo tipo de tinta, né? Tintas mais delicadas ali para fazer arte final. Então ele é como se fosse ele tem um compressor, ele vai funcionar com a mesma lógica da pistola de tinta ali de compressor, só que ele é em forma de caneta. Então ele é bem delicadinho, inclusive cabe pouca tinta. Então, eu preparei um pequeno pigmento ali de baixo esmalte, que ele tem corante mineral, uma pequena porcentagem, é uma parte de corante mineral, uma parte de alguma frita de baixa temperatura e uma parte de argila branca. Então, esses três ingredientes vão dar esse pigmento, esse corante ali que vai fixar bem na cerâmica. Ah, maravilha.
Você que prepara esse, no caso, né? Eu preparo, eu Ou tem compro partes, né? os Uhum. corantes minerais puros, né? Tem várias lojas ali de matérias-primas para ceramistas que vendem esses corantes. Eles alguns não são baratos, mas a gente usa muito pouco, então vale a pena, né? E eles dão essa corzinha, porque se a Sim, gente faz o esmalte ali só com os óxidos, né, o óxido de ferro, o óxido de cromo, eles são eles são tons mais terra, eles são tons mais rebaixados. E esses corantes minerais, eles são sintéticos, então eles mesmo com essas cores mais intensas, como o vermelho e o amarelo, eles aguentam uma temperatura ali de até 1280 graus, sem perder a cor. Aqui também uma visão geral de vários tipos, alguns que eu deixei só no aerógrafo, outros que estão ali só com um esmalte mais pastel, e por aí vai. E o decalque, né? Esse segundo tipo de decalque que eu usei, a experimentação continua, gente. Esses decalques eu fiz a partir de telas de serigrafia que eu mesma elaborei. Então, essa daqui eu peguei um aramado, que eu comprei mesmo na loja de material de construção, ali, essas telas, botei ali no scanner, escaneei, transformei aqui no computador, mandei queimar uma tela lá na Galeria do Rock, lá em São Paulo, e aí eu fiquei usando essa tela para serigrafar os decalques. E esse aqui eu fiz uma foto do chão de paralelepípedos da minha vila lá de São Paulo, onde eu passei a infância, então era um registro ali de memória. E aí eu também alterei para ficar só em dois tons, né? E fiz uma outra tela de serigráfica. Esse aqui é um GIF ali, pego ali na internet mesmo, como se fosse aqueles chão de cacos, né? Aquele piso de cacos de cerâmica. E aí eu criei esses decalques com aqui, ó, o OG. O OG ele já é diferente do UG. Por quê? Enquanto o UG é underglaze, né, é baixo esmalte, o OG é overglaze, é sobre esmalte. Então, é um esmalte cerâmico que ele vai aderir sobre o esmalte mesmo que a gente conhece aqui, o vidrado cerâmico. Tanto que essas peças aqui, elas já estão esmaltadinhas, né, como vocês podem ver. Então, isso aqui é um resultado ali final de como aqui eu botei de tudo, ó, essa parte mais sombreada eu Ficou fiz muito com bom, Lu. aerógrafo. Ah, obrigado, Bru. Não, é muito E, legal esse seu trabalho, né? Tipo assim, do desenvolvimento, né? Do grafismo e tal, dessa da fotografia, do paralelepípedo, tá lindo, maravilhoso mesmo. e, Parabéns, muito legal. e o aramado, Bruno, eu fiz aquela inversão, porque vocês lembram que no começo eu vi as crisálidas se prenderem na tela de aramado? Aí eu Aham, fiz o sim. contrário, eu botei a tela de aramado em cima da crisálida. Pedir, é uma metáfora aí, né, talvez do homem pedindo um auxílio à natureza, né? Tipo, É, tem razão, deixa eu estar aqui colado em você para ver se eu consigo aprender alguma coisa, tem razão. Pois né? é. E aqui, ó, mais ou menos eu coloquei aqui para vocês um resumo de como que eu fiz, né? O que eu fiz? Eu comprei esse OG, que é um OG, é um overglaze, né? Que é o sobre esmalte, é um pozinho. Ele vende ali nessas lojas aí de suprimentos para ceramistas profissionais. É um pó que ele já vem pronto, preparado e misturado. A gente só precisa misturar com alguns veículos oleosos, para que aquilo fique com consistência de tinta, né? E dê aderência na peça. E aí eu uso essa tinta aqui no silk screen. Então aí eu faço aquele processo de serigrafia, né? Que a gente puxa com o rodo, só que eu estou serigrafando em cima de um papel decalque, que é um papel especial, né, que também vende nessas lojas, que ele é gomado, ele tem uma leve gelatina ali, então quando você decalca,
a tinta vai aderir na gelatina e não no papel. Por que isso? Porque depois, quando você põe na água, ele solta esse decalque e aí você gruda na sua cerâmica. Por isso, a Sim. gente precisa desse colóide, que ele vai formar, é um verniz, né, que a gente passa por cima, que vai formar o filme plástico para dar justamente esse deslizamento do decalque. Eu também fui numa loja de artesanato em porcelanas e comprei uns decalques comerciais. Que o pessoal compra esses decalques aqui para enfeitar prato, xícara. O pessoal compra muito essas porcelanas brancas e ou pinta ou cola esses decalques. E aí esse decalque ele é uma queima de temperatura mais baixa, uma queima de uns 750 a 820 graus. Então, tem muita gente que faz esse tipo de artesanato. Aí eu comprei esses para decalcar as E, grisalhas. e aí, no seu caso, já seria uma peça que foi 3 vezes a queima, né? É Isso. biscoito, esmalte e depois decalque de novo, né? Essa daqui também. Essa daqui é uma terceira Essa também queima. foi, tá. É. Uhum. Então, a Esse primeira é queima OG, foi né? Ele é OG, né? Tá certo. hoje. A primeira queima foi o biscoito, a segunda queima foi o esmalte, por exemplo, no caso desse, o esmalte azul, no caso dessa, o esmalte branco com aerógrafo. Essas aqui eu usei um esmalte transparente, então por isso que elas ficaram rosadas, né? Porque a cor da argila lá embaixo. E aí a terceira queima é a textura que eu apliquei. Sim. E aqui um pouco dos resultados, né? Dos decalques comerciais, né? Ó, eu até botei os mesmos aqui, ó, tá vendo? Esse xadrezinho azul, esse meio cachemir, esse de folhinhas e esse de florzinhas. Aqui. Então, são só alguns exemplos, né? Porque, na verdade, eu comprei outros. Alguns deram certo, alguns não ficaram bons, né? Como eu me propus a fazer um experimento de 100 peças, né? Eu também estava pronta para alguma coisa que não desse um resultado assim tão desejado, né? E eu também comprei, vocês viram que aquele OG, ele vinha num pozinho que você misturava com óleo, né? Então, naquela mistura, você também consegue pintar, como se fosse uma tinta a óleo. Então, em algumas crisálidas, eu fiz uma pintura à mão livre. Então, eu procurei fazer como se fossem umas raízes se ramificando, né? Como se tivesse ali uma coisa viva ali, né? Ou rios, ou raízes, ou veias. Aí algumas pessoas me falaram que ficou parecendo um coração cheio de veias. Isso que eu ia falar agora, tá? Fica com uma cara meio de coração, assim, né? Essa ramificação lembra um pouco vasos, assim, né? Do tecido, né? E a forma ali embaixo acaba remetendo um pouco. Mas muito, muito bonito também esse trabalho de pintura de mão livre, né? Isso, E impressionante, assim, né? Vamos dizer, é o mesmo trabalho, é o mesmo suporte, mas cada uma é muito, apesar de ser do mesmo suporte, ele é muito diferente, né? Um resultado do outro, né? Tipo assim, a gama de resultados que você tem, muito legal, uma pesquisa muito profunda, né? Nessa questão técnica e além de técnica, tem todo um labor ali, né, da pintura e de saber fazer também as coisas, né, muito legal, ó, é impressionante, Lu. isso. Você tocou num ponto legal para falar, viu, Bruno? Porque eu também quis enfatizar a questão artesanal da cerâmica, né? Justamente porque a cerâmica ela é artesanato, justamente porque eu sou uma defensora de que a gente não deve ficar separando isso é arte, isso não é arte, isso é artesanato, isso não é artesanato. Então eu quis enfatizar esse caráter artesanal e da mão na massa, né? E a parte técnica, né, Bruno? Você que também é um ceramista muito pragmático,
né? Você é um ceramista dos materiais, né? Aquela pessoa que pega ali no pesado, faz a sua massa, faz a sua queima, e eu acho que eu procurei ali, claro, né, de uma maneira mais delicada, né, porque também eu não tenho essa força toda que você tem, né, e eu procurei enfatizar esse mesmo viés ali da cerâmica. Mas eu não faço peça com mais de 20 quilos, mais não. Quando tem, quando tem, são várias partes. Eu não aguento mais, não. Depois dos 40, o peso da Já, peça vai diminuindo, né? já fiz muita força. Teve algumas que até aumentaram, na verdade, mas aí já usa a tecnologia, a, a possibilidade de fragmentar, né? São pedaços que se unem, assim, né? Mas vamos lá, vamos falar do seu trabalhão aqui. Até para poder transportar, né? A questão do transporte, a questão da fragilidade, né? Porque quanto maior a peça vai ficando, mais ela também vai ameaçando colapsar com o próprio peso, ou mesmo qualquer esbarrão também vai dar um choque muito maior na peça, quanto maior ela for, né? E eu pensei um pouco nisso para fazer essas séries, né? Vamos pensar em várias peças pequenas que juntas formem ali né, uma unidade também mais complexa, né? E eu Aham. também procurei Olha que resultado experimentar lindo. com o ouro e a platina. Obrigada. Então, esses são os lustres de ouro e de platina. O douradinho é ouro, o prateadinho é platina. Não se iludam, gente, é ouro a 12%. É bem pouquinho que a gente gasta, mas a tinta ela custa a peso de ouro. É literalmente a peso de ouro que é o preço delas. Mas assim, é uma tinta ali que a gente usa bastante, rende bastante, porque é uma camada muito fina, né? E aí eu Aham. procurei fazer também umas pinturas à mão livre, né? Sempre com essas texturas orgânicas, porque eu procurei também repetir essa ideia do decalque, como se fosse uma textura recobrindo a peça, né? Então, essa aqui meio de bolhas, essa aqui como se fosse um chão de terra de lama rachada, né? Lama seca rachada, essa aqui continuando ali a ideia né, das veias. E esse aqui é um lustre pérola, que ele é feito de bismuto, por isso que ele reflete todas essas cores do arco-íris aí, né? E ele dá como se fosse uma camada transparente, meio gota de petróleo, assim, na sua peça. Muito bonito. Bom, eu queria, assim, um pouco para concluir, né? Eu botei uma pequena amostra aí dos tipos de acabamentos que eu dei. Claro, tem mais coisa, né? Mas para não procurei colocar os principais e tentar também mostrar tecnicamente ali como são feitos para o pessoal ter uma ideia, né? E então Aham. eu procurei na hora de queimar, né? Como que vai queimar uma peça que é toda revestida ali de esmalte de alto a baixo, né? Então eu não tinha pensado nisso na hora que eu modelei as crisálidas. Então eu não fiz elas ali com um ponto de equilíbrio, um centro de gravidade que eu pudesse botar elas em pezinhas no forno. Então eu acabei usando como apoio esses bloquinhos refratários, né? E aí, naquele ponto onde ela encostava na prateleira e no bloquinho, eu dei uma limpadinha no esmalte, coisa que talvez dê para perceber se a gente olhar bem de perto ali. Depois eu fui puxando umas pontinhas para ela apoiar só nesses pontinhas, então aí fica mais Aham. disfarçada essa parte sem esmalte, né? Então aqui elas esmaltadas, né? Porque o esmalte ele acaba dando um aspecto meio esbranquiçado antes de queimar. E aqui é depois de queimar, com licença. Então, antes e depois. E tá vendo que essas cores elas estão todas por baixo do esmalte transparente, por isso que tá tudo branquinho aqui antes de queimar. E depois que queima, ela fica toda transparente, e aí a gente vê
tanto o decalque que estava por baixo, né, nessas aqui, quanto algumas pinturas de aerógrafo ali que estavam por baixo também. Então, é isso. Por enquanto, elas estão em exposição aqui na minha casa, exposição doméstica aqui. Desculpem o amadorismo da foto, mas eu não tenho câmera que dá conta ali de Não, tá pegar tudo. linda, tá ótimo. E eu quis, e por isso que eu quis também pendurar elas ali, seguindo aquela ideia do condomínio de crisálidas, né, que vocês viram. E no dia 2 a gente vai começar a montar lá no Ibis Alves e muito provavelmente vocês vão ver como ficou ali a montagem como resultado do Festival de Tiradentes. Vai abre no dia 2, né? Uai, Lu, nossa, maravilha demais esse trabalho. Que super trabalho, né, pessoal? Olha só, né? Tem um conceito legal, né? Uma coincidência, eu acho que da natureza, um motivo assim que vem de uma coincidência da natureza, que é muito legal. Em cima disso tornou-se um motivo e criou ali um processo muito, né, de pesquisa em cima, né, assim, a gente vê a capacidade, né, desde a sintetização da forma, de pensar, né, nessas várias possibilidades técnicas, né, é um super trabalho, né, pensando nisso, Lu, né, nessa questão Obrigada, Bruna. nada. E pensando nisso do trabalho, esse trabalho seu, ele teve envolvido dentro de uma pesquisa acadêmica também, não teve? Foi sua pesquisa, foi uma pesquisa acadêmica ao mesmo Sim, tempo, não teve? ele foi Como uma você das juntou séries. esse projeto, né? E explica um pouquinho dessa questão acadêmica desse trabalho, né? Ele foi Você uma fez seu das. pós-doc, né? Isso, foi uma das Uhum. séries desenvolvidas como parte prática de uma pesquisa de pós-doutorado que eu desenvolvi na Universidade de São Paulo, né, Escola de Comunicações e Artes, a ECA, da USP, sob a supervisão da professora Norma Greenberg, professora de cerâmica da USP, e ela foi minha orientadora de doutorado também, então eu gosto muito dela, o trabalho dela, uma artista extremamente inspiradora e que me ajudou bastante aí nesse crescimento ali como artista, né, nesse tempo todo que ela me acompanhou ali de 2015, de 2011 a 2015 no doutorado e durante o ano de 2020, de 2019 no pós-doutorado. E a minha proposta inicial do pós-doutorado era discutir as artes aplicadas como vetor da cultura da sustentabilidade, especificando a ideia da extinção dos insetos. Né? Ótimo. Então, eu quis demonstrar ali, plasticamente, essa problemática toda. Tanto que ali eu cito muito a questão da cultura material, da cultura de massa, na hora que eu coloco esses decalques industrializados em cima ali, né, de uma forma orgânica, natural. Então, tem bastante coisa assim envolvida e que depois eu vou desenvolver conceitualmente no meu texto escrito. É bacana Para demais. vocês, eu procurei enfatizar ali os aspectos técnicos, né? Que no fim é o que acaba tomando mais tempo do que escrever, né? Porque Com a gente certeza. escreve o que a gente já estudou, o que a gente já leu, o que a gente já tem na Uhum. cabeça e o que a gente está fazendo, né? E uma coisa que acontece também, assim, só comentar, né? Eu acho legal a gente que está trabalhando, né, o tempo inteiro na universidade, né, envolvido com muitas pesquisas, dando aula, pesquisas técnicas e de várias frentes, né? Mas a importância que esses momentos, igual um pós-doc, um doutorado, dá para o trabalho autoral também, né? E que acaba sendo uma imersão ali, né,
um aprofundamento, né, intenso, né, no desenvolvimento. Sim, Eu, pelo menos, principalmente tive na nossa área, né, Bruno? Porque demanda muito tempo, uma né? sinfonia de cachorro aqui. É uma dedicação de tempo muito grande ali, desde você fazer a massa, fazer o molde, fazer todos esses experimentos, são dias e dias inteiros, né? Que se você não para toda a sua vida profissional ali e se dedica ali a fazer isso, você não consegue, porque é uma dedicação de tempo contínuo. Não, com certeza. Uai, Lu, eu acho que a gente, todos nós, né, que escutamos aqui, né, e privilégio estar aqui, né, conversando com você, e eu acho que aprendemos muito, né, isso aqui foi uma aula uma aula de cerâmica, uma aula de pesquisa, né, uma aula de, de, de como, às vezes, motivos, né, que estão aí circundando a gente, né, às vezes o artista tem a grande aflição, né, o grande temor das ideias, né? Talvez uma coisa depende, né? Mas o artista, às vezes, o aluno, vamos dizer, né, na hora que está lá no TCC, que tem que finalizar aquele trabalho, que é o momento ali de é agora ou nunca, né? E a gente fica naquilo, né? E como é que você transformou esse acaso, né, da vida, uma coisa ali simples, né? Vamos dizer, né? E nesse super trabalho, né? Com a super exposição, né? E super de parabéns, agradecer muito, né? A sua participação aqui, dessa fala. E a minha cachorrinha também está contribuindo ali um pouco com a fala dela, mas eu não... A trilha sonora de fundo, né? A trilha sonora Eu te já deu. agradeço demais por ter me convidado para participar, tanto da exposição quanto dessa palestra. Foi uma excelente oportunidade ali, já que eu não pude expor nenhuma vez por causa da pandemia. Então, a Em gente breve, agora, aos pouquinhos, vai voltando a aos botar pouquinhos as nós vamos coisas ali no voltando, né? espaço físico, né? E pessoal, então assim, depois dessa super aula, dessa super fala, muito delicada, muito forte e precisa também, né? Eu queria só comentar, né, que a exposição que vai acontecer, nós vamos ter a Lu, né? Vamos ter também o Sérgio Luiz Ramos, que é da cerâmica Santo Antônio, né, aqui de São João del Rei, um super ceramista com uma história de anos de cerâmica, né? E que tivemos também o privilégio de ser aluno. Ele foi aluno lá nosso do curso. Eu tive o privilégio de ser o orientador dele, né? Acho que a gente aprende mais do que ensina, né? Vamos ter também o Rosemi, que é da cerâmica Saramenha, né? Uma cerâmica antiga, né? De Ouro Preto, né? Que vem desde da época quase de fundo, um pouco depois de fundação de Ouro Preto, né, mais para frente, que atendia as demandas de Ouro Preto, né, e que continua aí hoje, ele é um dos continuadores, né, dessa cerâmica, e também a Valéria Lima, tá? Então, essa vai ser uma super exposição, né, gente, com esses artistas. Nós vamos lá de máscara, de álcool gel, uma fila indiana com bastante distanciamento, né, para a gente poder ver isso de perto, com certeza. Então, eu acho que é isso, né, Lu? Muito obrigado mais uma vez, obrigado a todos aí, né? Sucesso para a Lu, sucesso para todos, sucesso para o festival, vida longa ao festival, né? Comentando que a primeira edição foi presencial, as duas, a segunda e a terceira, agora atual, estão sendo à distância, e que se tudo der certo, no próximo ano a gente faz mais uma, vamos fazer uma presencial, né? Tomara que a próxima E seja presencial. presencial, né? E foi ótimo, né? Essa experiência do virtual também, né? Nós
como é que fala? Rebolamos aí para resolver muita coisa e acabando aprendendo muita coisa com a pandemia, né? De tudo, né? Mas para mim já deu. Eu Quero ver quero ver com as gente, mãos, quero ver pertinho, quero ver gente, quero sentir cheiro. ver mensagem. Vernissagem, isso. Pô, uma vernissagem, não pode. Então, Vernissagem de máscara não dá para tomar um vinho, né, pô? Não dá para comer pimentinha, concrete. os cocretes. Ah, então é isso, né? Pessoal, visitem a exposição, visitem o site, né, da mostra, vão ter oficinas e outras atrações. Então é isso, encerramos aqui com a Lu. Um grande beijo para a Lu e para todo mundo aí que acompanhou. Até Obrigada, mais. pessoal. Tchau. Tchau, tchau, Lu. Beijo no coração.